Olá pessoal, retornando então, a gente fez uma pausa, a gente viu um vídeo ali sobre a respeito do RP da TOTOS, então a gente retornando aqui, né? Estávamos nesse slide. O RP, que nem a gente viu, ele resolve um monte de problemas ali em relação à integração entre diversos setores, departamentos da empresa, ou até filial, matriz, né? Facilita muito em relação a toda a contabilidade, apuração dos custos, né? Auditoria, controladoria. Só que, ao mesmo tempo, o RP ele acaba criando alguns problemas, né? Então, nem tudo são flores. Então, vamos ver o que ele pode trazer como problemas, que esse poder trazer como problemas é justamente pensado para daí que você busque, né, minimizar. Então, o RP, ele traz consigo um modelo operacional próprio. Então, às vezes, a pessoa, ao invés, né, do sistema, o sistema ser moldado conforme a empresa funciona, o que acontece é que a empresa acaba precisando, na hora de implantar o sistema, ela se moldar ao RP. Então, diz assim, ó, o RP condiciona a empresa a adotar o seu modelo de negócios, não o modelo de negócio da empresa, mas o modelo de negócio do RP. Lembrando que esses sistemas são um valor bem expressivo, né? Há um impacto profundo nos processos de negócios. Existe, né? A partir do momento que você tem tudo, tem o bom e o ruim, você tem tudo integrado, né? Todos os departamentos. Só que ao mesmo tempo você tem o risco de perder a flexibilidade. Justamente por quê? Porque agora está tudo lá no sistema, né? Benchmarking, né? Melhores práticas e em algumas empresas, ao invés da empresa repensar os seus processos, como é que ele pode fazer da melhor forma, como é que ele pode fazer uma reengenharia dos processos, às vezes o ERP ele acaba substituindo ou tomando o lugar da reengenharia, ou seja, se espera que o sistema que vai ser implantado ele que resolva melhores processos, e não é esse o objetivo, né? O objetivo é que a empresa melhore e que ela tenha o sistema, e não que o sistema seja o caminho para melhorar. Se integra aos sistemas já existentes, né, que eles são chamados de sistemas legados, eram aqueles que já existiam, e tem a preocupação ali, né, do switching cost. O que é o switching cost? Né? É o preço de substituição ou de troca. Então, você já tinha um sistema, estava tudo funcionando. Agora você tem todo um custo para quê? Para você migrar de um sistema para o outro, porque você precisa daquelas informações do sistema anterior. Aqui trouxe algumas figurinhas assim para dar uma divertida, é tipo assim, ó, nós iremos adotar, né, as melhores práticas da nossa indústria, assim como todo mundo tem feito melhores práticas. Aí tem aqui o Dilbert, ele pergunta assim, tá, mas se todo mundo está fazendo isso, não é a mesma coisa que todo mundo está fazendo? Tipo assim, já que a gente fala, né, vai trazer o RP, vai trazer vantagem competitiva, vai trazer algo a mais, o cara fala assim, tá, mas se todo mundo está fazendo, tipo, vou ter alguma vantagem, vai ser algo de diferente, né? Aí, aí ele fala, pare de falar, né, não soa bem, né? Tipo, mediocridade. Aqui também uma brincadeira, fala assim, customização, né? Bem, nós podemos alinhar ou ajustar aqui e ali. É claro que é uma brincadeira, né? E é claro que os sistemas de RP são fantásticos, mas às vezes num processo de implantação, o cara diz assim, ó, esse aqui é o sistema, daí o cara fala, não, mas eu preciso fazer alguns ajustes, né? Então você tem lá um banco de dados, todo o RP, e você acaba fazendo alguns ajustes que acabam, né, ficando não tão bons. Aqui também é uma brincadeira, né? É que a gente está com turma de contábeis, né? Mas tem algumas palavras que, quando elas eram comentadas, né, dentro das indústrias, elas davam um certo temor, né? Uma delas era a questão, tipo, falou downsizing, né? O que é downsizing? Né? É um enxugamento da organização. Então, você diminui níveis hierárquicos, né? Mas quando fala downsizing, o cara não pensa assim, é algo que vai melhorar. Downsizing, o cara já pensa assim, ó, vão cortar cabeças aqui, vão mandar muita gente embora, né? Então, aqui, já que a gente falou, às vezes vai utilizar o RP,
e o ERP vai auxiliar ali nos processos, né? Em alguns casos a pessoa acaba até relaxando e pensando que o sistema é que vai ter que resolver os problemas da empresa. A figurinha ou a charge aqui, ele traz assim, ó, esse é o nosso especialista em reengenharia, né? Mas o especialista em reengenharia, me esqueci o nome, né? Quando tá, é tipo carrasco, né? Tipo, tá lá para cortar cabeças, né? O cara tem até já uma foice ali para, né? Quase o filho da morte, assim, tem a foice ali, né? Esse é o especialista em reengenharia. Brincadeira, né, pessoal? Ó, ciclo de vida dos sistemas de gestão do RP. Então, nós falamos ali sobre ciclo de vida também de uma forma geral, na aula 2, a respeito de sistemas. Aqui, né, para um RP. Então, a decisão e a adoção, pacote selecionado, plano de implantação definido. Depois, implementação, módulos customizados, né, porque você vai para ajustar para a realidade da empresa. E lembra que a gente tem ali os sistemas anteriores, né, os sistemas legados, aí você tem que migrar esses dados. Então eu tenho, né, dados migrados e eu tenho os funcionários treinados para utilizar o RP. Então, uma adoção, né, uma decisão e uma adoção, a implementação, onde também vou trazer os dados para o RP. Aí eu tenho a estabilização, onde eu tenho, né, correção de erros de sistema e treinamento para novas customizações, né, novas funcionalidades, e a utilização, e depois, se tiver, né, novas necessidades, novos módulos, aí tem uma nova implementação, tá? Essa é uma imagem aqui bem interessante, né, sobre o ciclo de vida dos sistemas de ERP, segundo, né, Souza e Zwicker. Quando a gente fala sobre a implantação, ele pode acontecer de algumas formas. De uma delas é aqui, né, Big Bang, né, Small Bangs ou fases. Então, o Big Bang, o que que é, né? Até pelo nome, né? Então, assim, um grande impacto, né? Aumenta o risco de parada total da empresa, difícil retorno ao sistema anterior, exige grande esforço da equipe na etapa de estabilização e concentração de recursos durante o projeto. Então, assim, a ideia do Big Bang é assim, ó, a gente vai implantar o sistema e vai ser numa paulada, tipo num Big Bang, né? O que pode acontecer? Pode ser que na hora de você implantar ali, né, dê alguma zebra e daí você parou a empresa como um todo, né? Professor, isso existia bastante, existia, né? Existia. Tipo assim, eles iam implantar o sistema, aí eles precisavam emitir as notas fiscais de saída e nada funcionava, porque eles tinham mexido no sistema e eles estavam implantando. Imagina o seguinte, por exemplo, que eu vivenciei, né? A empresa, o cara tinha produtos químicos, 90 carretas. Eu sei que ele tem atualmente 90 carretas, tá? Então, imagina os produtos químicos precisando ser despachados para as indústrias têxteis, outras empresas, né? E nada sai porque eles estão mexendo no sistema e aquele negócio, tipo assim, era para funcionar perfeito e o sistema não foi. E daí parou tudo, né? Aí o pessoal de TI, todo mundo desesperado e o cara lá da saída, né? O cara que está lá na portaria, que cada caminhão, vocês sabem, ele tem que pesar, tem que emitir a nota fiscal, o caminhão tem que sair, o caminhão não sai sem a nota. E daí a fábrica inteira, ó, a empresa química, né, inteira parada porque travou, nada funciona, tá? Então, vantagens. As vantagens, né? Tipo, tudo tem o bom e o ruim. Aqui os riscos, os cuidados, onde deve ter precauções, né? E aqui as vantagens. Então, assim, ó, ao invés de ele fazer em fases ou em small banks, ele faz, né, muito mais rápido. Então, menor prazo de implementação. As pessoas estão mais motivadas, né? Porque senão é aquela coisa que nunca vai, ou vai, né? Elimina o desenvolvimento de interface. Interface é aquele tipo uma transição. Nesse caso, né? Vou explicar. Gera senso de urgência que facilita o estabelecimento de prioridades, né? Tipo, precisa fazer para tal data e todo mundo vai ter que fazer, senão pode dar uma zebra. Melhora a integração entre os vários módulos. Small Banks. Então, o que acontece? Como você vai em etapas ou vai em departamentos ou conforme for acontecer essa implantação, vai aumentar o risco de parada, mas da localidade, não do negócio como todo, da empresa como um todo.
difícil retorno ao sistema anterior e é necessário desenvolvimento de interfaces. Por quê? Porque ele vai fazer, né, algumas alterações ali. Alguns pontos, né? Tipo banks. Qual que é a tradução de banks? Sei que alguém colocou. Não, ninguém colocou. Sei que tinha colocado ali a tradução de bank, né? Mas bank para mim é questão de impacto, né? Tipo que nem tem aquela série e tudo mais na televisão que era Big Bang Theory. Bang Bang. É, Vinícius disse é tiro, né? É tipo o som ali do disparo. Estrondo, legal. Obrigado, Claudinei. Aí em small bangs, né? Você vai fazendo então, né? Esses por etapas ali, por os impactos. E a possibilidade de você fazer em fases, né? Como a terceira possibilidade aqui. Nesse caso, é necessário desenvolvimento de interfaces. Você não tem o envolvimento de toda a empresa, porque você vai fazendo em etapas, então cada departamento, a cada setor é um determinado momento pré-definido, né? Vai ter muito mais trabalho, que vai ter que fazer interface para utilizar um sistema com outro já em funcionamento. Os módulos e implementação acarretam mudanças em módulos que já estavam estabilizados, então ainda pode gerar problemas ali nas interfaces. Implementação e estabilização, elas acontecem de forma simultâneas. Pode acontecer a perda de foco no projeto, imagina que ele vai levando muito tempo, a própria empresa chega num ponto, os funcionários falam assim, né? Cara, será que a gente fez, né? Será que a gente devia realmente ter implantado esse sistema que leva tanto tempo, tantas fases, né? Maior movimentação de recursos humanos. Agora as vantagens. Existe com certeza, né, o menor risco de parada total, pode-se voltar atrás, né, não, tal data não é possível, então você, né, acaba alterando. O único cuidado que tem que ter é para também você não ficar postergando até tal ponto que você, né, os riscos aqui, né, perda do foco do projeto. Módulos em funcionamento geram confiança, porque como vai em fases, o sistema já está funcionando, o pessoal fala, pô, legal, o sistema está bacana, está fluindo bem, né? E menor intervalo de tempo entre a modelagem e a utilização de cada módulo. Razões para a escolha do RP. Fatores substantivos, né? Englobam os problemas reais para os quais o RP terá capacidade de prover uma solução eficiente. Em relação à instituição, né? Influências internas da organização, modas e modismos gerenciais, interesses dos provedores de serviços e infraestrutura de tecnologia, influência da mídia técnica e sistema adotado na matriz. Né? O que vai fazer? A matriz já usa, então a gente também vai ter que utilizar. Ou fatores políticos, diversas correntes de interesse político internas, né? Ninguém foi demitido por adotar o sistema X, é um sistema adotado pelo maior concorrente, então é o que acaba fazendo, então, eles escolherem por um sistema ou outro, que é o que a gente escuta muito assim, o SAP é o melhor que tem, ou o TOTUS, então acaba fazendo com que aquelas empresas sejam, né, as referências dominando o mercado. Alguns erros, né? Os responsáveis pela aquisição dos sistemas devem tomar especial cuidado com a implantação, pois os resultados, sejam eles negativos ou positivos, somente surgem após um longo período. A escolha de um RP com baixa flexibilidade, o que acontece? O cara compra o sistema, o RP, show de bola, tudo funcionando, né? Só que com o tempo, né, pode ser que seja necessário uma atualização, pode ser que seja necessário, né, que ele tenha uma flexibilidade, e daí o sistema não tem isso, ele não tem um apoio, não tem um suporte. Então, a escolha de um RP com baixa flexibilidade pode criar, ao longo do tempo, distorções nas decisões corporativas. Sistemas de RP com baixa aderência aos processos organizacionais induzem a mudanças nos procedimentos ligados, né, ao negócio principal da empresa, levando à limitação de lançamento de novos produtos, aumento dos custos e atraso na execução dos processos. Então, está querendo dizer assim, no primeiro momento, você pode não ver que o sistema, né,
tá tudo funcionando, só que com o passar do tempo o sistema vai se tornando obsoleto, ou você precisaria ter novas funcionalidades. Para quê? Para que você conseguisse melhor mensurar ou para desenvolvimento de novos produtos, e que é importante que haja isso. E alguns sistemas, com o passar do tempo, foram sendo vistos, né, que tipo, ele já foi muito bom, agora outros acabam substituindo. Aqui, uma charge que diz assim, né, um redesenho ali, no processo de redesenho dos pedidos. Então, aqui, para o processo de abertura de conta, e aqui o processo de fechamento. Né? E daí, o gestor ali está falando assim, olha, ainda, né, nós estamos ainda nos perguntando por que mais clientes estão saindo do que entrando, né? O que acontece? Às vezes, no intuito de você melhorar, que é para uma reflexão, né? Às vezes, no intuito de você melhorar a organização, você acaba, talvez, né, desenvolvendo um sistema tão complexo que acabe inibindo, né? Inibindo ali as pessoas, ou acaba gerando uma certa resistência à mudança. Então, aqui é um questionamento para se tomar um cuidado na hora de implantar, tentar desenvolver da melhor forma, mais racional, mais simplificada, né? E que realmente atenda ali as suas necessidades. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a nossa pausa para o intervalo e depois a gente volta aqui de onde é que a gente está. Estamos aqui em como medir o custo dos sistemas de RP, tá bom? Vamos fazer uma pausa de uns 15 minutinhos e daqui a pouquinho a gente volta. Valeu, um abraço e até daqui a pouquinho.